Bem, e agora a gente vai logo ali a Sinop e nós vamos falar com a professora doutora da Universidade Federal de Mato Grosso, Rafaela Felipe. Ela é lotada no Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais do campus de Sinop, atua nos cursos de agronomia, engenharia florestal, zootecnia e licenciatura em ciências naturais e matemática. Possui doutorado em ciências, fisiologia e bioquímica de plantas pela Universidade de São Paulo e no Instituto Valenciano de Investigações Agrárias de Valência, na Espanha. Mestrado em Ciências Agrárias e Filosofia Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa e graduada em Biologia com licenciatura pela Universidade do Rio Verde. Rafaela Felipe coordena também o projeto de extensão e pesquisa Gaia, que é uma rede de cooperação para a sustentabilidade com foco na disseminação de agroecologia, da agricultura orgânica e dos sistemas agroflorestais agroecológicos junto à agricultura familiar. Também é líder do grupo de pesquisa de agricultura familiar, agroecologia e agricultura orgânica de Mato Grosso e faz parte da Comissão da Produção Orgânica de Mato Grosso. Bom dia, professora Rafaela. Faltou alguma coisa no currículo da senhora aqui? Nossa, bom dia. Imagina, nem precisava de tudo isso, né? Muito obrigada, viu? Seja bem-vinda, professora, à Rádio Assembleia. A gente está ao vivo aqui. A gente vai falar sobre um tema muito bacana, um tema muito interessante para os dias atuais, que é o sistema de produção agroflorestal. E eu gostaria que a senhora começasse essa entrevista com a gente, esse bate-papo, né, explicando para o ouvinte o que é esse sistema de produção agroflorestal. Então vamos lá. Eu acredito que os ouvintes, eles já tenham, talvez até no seu próprio quintal ou de algum familiar, um avô, uma avó, aqueles quintais, né, cheios de árvores, onde tem também uma hortinha. E esse quintal a gente chama, né, esse quintal biodiverso, de um quintal agroflorestal. E aí quando nós trazemos, né, isso para dentro de quando a gente traz nesse conceito de sistema agroflorestal, é a ampliação desse quintal, né, digamos de uma forma que vá facilitar ali o manejo, as colheitas. Então, um sistema agroflorestal nada mais é do que quando a gente ocupa um espaço, né, um solo, com árvores, arbustos e também com outras culturas, que pode ser grãos, hortaliças. E, em alguns momentos, né, pode ser muito bem-vindo também o componente animal, a galinha, as abelhas. Tá? Então, de uma forma bem simples, o sistema agroflorestal é uma integração, né, de culturas e, obrigatoriamente, né, tem que ter ali o componente arbóreo, o componente florestal. Doutora, qual essa definição de um sistema agroflorestal? Qual o principal motivador hoje, dentro dessa definição de sistema agroflorestal, para um produtor adotar essa prática na sua propriedade? Ótimo. Então, hoje, né, acho que desde o do agricultor familiar mais simples até o grande produtor tecnificado, ele tem ouvido, né, falar sobre as mudanças climáticas e as medidas que a gente pode tomar, né, enquanto consumidor ou eles, né, enquanto produtores, agricultores, para colaborar com essa redução, né, das emissões dos gases, né, do CO2, por exemplo, e colaborar com a redução desses impactos que a gente vem sentindo no dia a dia. Então, alguns agricultores já têm, né, essa consciência de que, produzindo dessa forma, ele estará colaborando, né, com essa redução desses impactos que a gente vem sentindo. Mas, se a gente aprofunda essa conversa com os agricultores, né, muitos deles também já nos trazem, né, as vantagens desse sistema com relação à própria saúde, né, por ser um sistema diverso. Em algum momento ali você já começa a trabalhar num ambiente mais sombreado, então traz mais qualidade de vida para a família ali envolvida. Ou se a gente falar numa escala maior para os animais que estarão ali, né, no caso dos sistemas integrados, onde a gente traz a integração, lavoura, pecuária e floresta, que também, né, pode ser considerado um sistema agroflorestal. Os benefícios para a saúde, a segurança alimentar e nutricional, uma vez que você diversifica a produção, né? E, claro, a gente não pode deixar de dizer, né, o componente econômico, né? Que quando você diversifica um sistema, você tem ali várias opções de renda
e pensando na agricultura familiar, uma renda ao longo de todo o ano, né, onde você consegue escalonar, né, a sua colheita a partir daquilo que foi planejado na implantação do sistema agroflorestal. Então, assim, tem vários benefícios, né, esses são alguns, e não posso deixar de relatar também a questão do solo, que é a nossa base de trabalho, né, o nosso maior tesouro é o solo, porque é do solo que depende toda a nossa vida, né, a produção de alimentos, consequentemente, né, o aumento dos mananciais hídricos, né, a partir do momento que essa água ela consegue percorrer ali as camadas de solo, quando eu tenho sistemas biodiversos. Então, assim, é uma série de possibilidades e muitos agricultores já têm, né, em mente todas essas vantagens que eu acabei de falar. Agora são 8 horas e 46 minutos. Quem nos acompanha, esta é a professora Rafaela Felipe. Ela está ao vivo aqui na Rádio Assembleia pelo 89,5. A gente está falando sobre o sistema de produção agroflorestal. Professora, a senhora citou, por exemplo, a diversificação de renda. É muito importante a gente falar sobre sustentabilidade ambiental, melhoria da qualidade do solo, mas esse componente, essa diversificação de renda, eu penso que ele tem que ser um ponto atrativo para o produtor, porque se ele não tiver também uma diversificação de renda, algo que garanta a ele um certo rendimento durante todo esse período do ano, isso para ele deixa de ser interessante. E esse sistema, de que forma que outras culturas podem ser agregadas, por exemplo, dentro desse sistema? E garanta renda a ele durante todo o ano. Sim. Eu vou falar um pouquinho nessa abordagem, né, um pouco mais da nossa experiência com a agricultura familiar. Então, ainda muito se fala, né, que a agricultura familiar é para subsistência. E a gente tem que entender que a produção familiar ela é importantíssima, claro, né? A primeira questão seria a segurança alimentar e nutricional da família, dos envolvidos ali. Mas a gente não tem dignidade no campo se a gente não tem o fator econômico, a viabilidade econômica. E ela é um tripé da sustentabilidade, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala da questão ambiental, social e econômica. Então, a gente precisa, culturalmente, né, pensar ali o agricultor familiar, porque os demais, né, o médio, o grande, já tem essa questão financeira, né, muito bem estabelecida, enfim, né, culturalmente. Então, a gente precisa trazer para a sociedade, né, que a agricultura familiar, ela precisa sim gerar uma renda digna no campo, inclusive para que os jovens possam permanecer no campo, né? Então, essa diversidade de produção, quando ela é bem planejada, quando a gente tem apoio, né, os diferentes apoios das gestões municipal, estadual, federal, ele consegue comercializar da melhor forma, né, em preço digno, e aí todo mundo sai ganhando. Então, essa diversificação, por isso que os sistemas, assim, eles são muito particulares, porque vai depender do objetivo de cada família. A gente não trabalha, né, nessa perspectiva só de implantar e diversificar. A gente tem que entender quem que vai receber esse alimento lá na ponta. Quem vai comprar? Tem mercado? Né? Quando que o mercado vai querer esse produto? Vai ser na feira? Vai ser numa agroindústria? Né, um mercado convencional, enfim. Então, a gente tem que entender e fazer esse estudo com a família, né? Então, essa diversificação e a viabilidade econômica, ela não pode ser menos importante do que a questão social e ambiental. Esse levantamento é feito junto com a família antes de você elaborar um plano, é isso? Isso. Então, a nossa... Esse é o primeiro passo, professora? E esse é o primeiro passo. Então, a nossa metodologia de trabalho é o que a gente chama de planejamento participativo. Então, a gente ouve a família, né? Não é nada de cima para baixo. Então, a gente entende, ela faz as suas colocações, eu gostaria de produzir isso ou aquilo, o meu espaço é esse. Quando a gente acha, por exemplo, se chega alguém e falar para a gente, eu quero produzir pêssego, né? Aí nós vamos falar, olha, nós não temos cultivares, né, ainda que estão aptas ao nosso clima, então possivelmente não vai conseguir produzir, então isso vai ter um prejuízo lá na frente, né? Então a gente traz todo esse conhecimento técnico, porque nós somos uma equipe multidisciplinar, mas tudo planejado junto com as famílias, né? E aí a gente tenta também, claro, auxiliar lá na outra ponta, né? Que são os circuitos aí de comercialização. Estamos
apoiando agora cooperativas, né, na busca de recursos para a agroindústria, porque de nada adianta a gente ter um sistema lindo, né? Eu foquei na produção de polpas de fruta, por exemplo, né, das espécies não tem para quem vender. Biodiversidade, não tem para quem vender. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Né? Os sistemas são maravilhosos, né? Tem todos os benefícios, mas a gente tem que trabalhar na perspectiva de fechar a cadeia toda. Hoje, a senhora trabalha somente na região de Sinop aí, né? Sinop e Cláudia. Sinop e Cláudia. Hoje, quantas famílias participam desse sistema e o que a senhora tem verificado no dia a dia deles? Isso tem melhorado o aspecto da sua produção, da rentabilidade deles também? Sim, com certeza. Então, os nossos sistemas aqui, eles foram muito focados para atender o mercado local, né? Então, a escolha das espécies foi nessa perspectiva, né? Então, todas as famílias que implantaram os sistemas, né, agroflorestais verificaram, sim, né, aumento da renda, melhoria nas condições físicas, químicas e biológicas do solo. Isso é muito importante a gente dizer, porque os nossos sistemas em particular, né, que nós implantamos, são agroecológicos. Né? Então, são sistemas que prezam, né, que priorizam a saúde do solo, com a diversificação de espécies, né, para que a gente tenha um solo vivo, rico. Então, eles observam muito isso. E a gente observa também a qualidade do alimento que é colhido ali. Ela tem uma qualidade superior, uma vida de prateleira maior. Né? Uma hortaliça que o pessoal, né, comercializa, que é de uma área... Né, são utilizados defensivos, professora? Próxima, né? Não utiliza. Eles não utilizam, a gente utiliza, assim, nós temos estratégias, né, para reduzir. O próprio sistema agroflorestal, ele já reduz muito a incidência, né, de insetos que vão causar dano econômico, porque ele traz a diversidade, ele traz insetos que vão se alimentar de outros insetos, por exemplo, né, que o pessoal chama de inimigos naturais. Então, aumenta a diversidade como um todo. E aí, tudo isso junto traz uma série de vantagens, né, para o agricultor. Hoje, a senhora tem quantas famílias atendidas aí por esse projeto? Sim, desculpe, esqueci de falar das famílias. Nós trabalhamos com 2 cooperativas, né, já deixando aqui meu agradecimento a elas, a Coopervia, que é em Cláudia, no assentamento 2 de outubro, e a Cooperaf. Então, na Coopervia, nós atendemos 7 famílias, né, implantamos 7 sistemas agroflorestais. Junto à Cooperaf, implantamos 2 sistemas agroflorestais. E hoje nós no total acompanhamos 11 famílias e todas elas já estão também no sistema orgânico de produção. Então essas famílias, né, já estavam no sistema, na transição agroecológica, e hoje elas fizeram a conversão para o sistema orgânico. Então são famílias que já comercializam seu produto como orgânico, né, tem declaração junto ao Ministério da Agricultura. É um sistema relativamente novo que está sendo implantado aqui em Mato Grosso, nessas comunidades, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa melhoria na qualidade do solo e essa sustentabilidade ambiental que são obtidas a partir dessa nova técnica de produção florestal. A gente pode utilizar esse termo de regeneração do solo e como é que ele é feito, professora? Sim, inclusive nós temos uma pesquisa, né, correndo aqui na UFMT, uma unidade de referência tecnológica em sistema agroflorestal agroecológico, coordenado pela professora Janaína Paulino, onde nós avaliamos, né, em parceria com outros professores, professor Rander, professora Daniele, a qualidade do solo. Então, nós já vamos para o 3º ano de experimento e é incrível, né, a rápida mudança que a gente observa, né, na fertilidade, nas características desse solo de um modo geral. Né? Então, o mesmo que o agricultor avalia e ele observa lá, né, com uma melhor colheita, um alimento com melhores características, a gente tem observado aqui na nossa área também. Né? E aí nós utilizamos análises específicas, né, para fazer essas aferições e a gente está formando, né, temos aí um banco de dados. A ideia é que a gente possa avaliar isso enquanto estivermos aqui na universidade, né, para trazer esses dados. E aí, futuramente, de sequestro de carbono e todos esses indicadores, né, internacionais que vêm sendo hoje muito falados, né? Então, nós estamos aqui e o bacana é que o nosso trabalho é diferenciado porque ele é voltado para a agricultura familiar.
Porque a agricultura em larga escala, a gente sabe que tem muito trabalho, muita pesquisa, muita parceria. E a agricultura familiar, às vezes, fica ali, né, um pouco mais periférica. Então, o nosso objetivo sempre foi trazer, né, todos os benefícios que a agricultura familiar, né, com esses sistemas biodiversos, ela traz também para a sociedade. No começo da nossa conversa, a senhora falou sobre mudanças climáticas, sobre promoção da segurança alimentar, e eu quero saber mais especificamente qual o papel dos sistemas agroflorestais nessa mitigação das mudanças climáticas e também na promoção de uma segurança alimentar. Ótimo. Então, quando nós falamos, né, de mitigação das mudanças climáticas, para simplificar, vamos pensar no carbono que está na atmosfera. Então, quanto mais carbono, mais a gente vai sentir esses efeitos, né? E os sistemas agroflorestais, quando a gente trabalha, né, nessa perspectiva de ter árvores no sistema, e aí a gente pode falar de uma espécie, de 10, 20, né, independente do número diferente de espécies ali, a árvore ela é sempre benéfica, né? Essa árvore, no seu processo fisiológico natural, que é a fotossíntese, ela está fixando esse carbono, que é o que o pessoal fala de sequestro de carbono. Então, as árvores fazem isso de uma forma muito intensa, né? E aquele carbono fica ali preso por ano, né? Ou, depois, se eu fizer o corte, está ali na madeira. E uma outra questão muito interessante que a gente tem observado nos nossos experimentos também é a questão do carbono no solo. Então, esses sistemas, ele contribui, né, de forma muito significativa com a fixação, então, com a permanência do carbono no solo. Tá? Então, esse é um ponto importantíssimo quando a gente pensa, né, em mudanças climáticas. Imagina nos municípios, né, onde nós temos aí a agricultura familiar, fornecendo alimentos, né, de qualidade para a cidade. Se nós conseguíssemos, né, fazer um cálculo de todo o carbono que a agricultura familiar, né, ela tem absorvido, né, com as suas práticas da atmosfera. Então, seria um estudo muito bacana, né, para a gente entender o efeito, né, dessas propriedades né, ao redor da cidade, está trazendo para nós enquanto clima. E o que é possível produzir com essa técnica e esse custo para essa produção, ele é mais elevado ou ele fica na média? A senhora pode explicar para a gente? Sim, isso depende muito do objetivo da família. Então, assim, a nossa metodologia aqui, por exemplo, nós implantamos unidades de aprendizagem pequenas, de 500 metros quadrados. Porque na verdade, assim, até nós nem falamos que é uma tecnologia nova já, os sistemas agroflorestais, eles são ancestrais, né? E os povos originários já cultivavam dessa forma aí há pelo menos, né, 4, 5 mil anos. Então, nós estamos trazendo, né, resgatando esse saber e trazendo possibilidades, né, de melhoria para a agricultura familiar. Então, o custo de produção ele é muito variado, porque assim, agora, nós aqui na região, por exemplo, nós temos 6 meses de seca. Então, precisamos irrigar esses sistemas, né? Nós até, no nosso experimento aqui, a gente está, né, um dos tratamentos é cortar a irrigação em algum momento, para ver se as plantas vão sobreviver. Então, um custo de irrigação hoje, por exemplo, por hectare, ela varia aí de 6, 5 a 10 mil reais, dependendo do grau, né, de tecnificação, se vai ser automático, manual, o tipo de irrigação, tá? Aí, para a implantação do sistema, né, total, vai depender das espécies que a família vai implantar, se tem a oferta de mudas, né, aqui no estado, se tem que vir de fora. Então, a gente faz todo esse trabalho também de entender, né, o custo de implantação desse sistema. E a gente tem trabalhado também, inclusive na disciplina que eu ministro aqui, o estudo ao longo dos próximos 10 anos. Né? Então, a viabilidade financeira desse sistema ao longo dos anos. Até para o agricultor, né, ele se organizar. E ele entender, por exemplo, que num primeiro ano, se ele focar nas fruteiras, vai demorar um pouco mais para colher. Né? Mas ele pode trabalhar na entrelinha com milho, com hortaliça. Então, a gente faz esses diferentes arranjos. Então, é difícil a gente falar num valor fixo, né? Isso também para uma escala maior, né? Se ele vai implantar teca, eucalipto, então tudo isso é muito variado. Mas, assim, só fazendo um gancho, saiu o Plano Safra, né? Inclusive com uma abordagem muito bacana para a agricultura familiar.
um plano safra voltado para sistemas agroflorestais, para Sim. cultivos orgânicos, para agroecologia. Então, a gente tem essa possibilidade aí de financiamento também desses sistemas. Agora são 8h59. Nós estamos falando com Rafaela Felipe. Ela é professora da UFMT, do campus de Sinop. A gente está falando sobre o sistema de produção agroflorestal. Professora, eu vou me colocar aqui numa situação do ouvinte, e até na mesma, e até por eu mesmo, que de repente não conheço essa técnica de produção como deveria conhecer a fundo. E o ouvinte, a gente sabe que muitos nunca ouviram falar sobre essa técnica de produção. Eu vou pedir algo para a senhora que eu jamais pedi para uma pessoa fazer, e eu não saberia fazer. Se a senhora me pedir para me fazer minha audiodescrição aqui, eu não sei fazer, entendeu? Eu sei que é algo muito difícil. Eu vou pedir para a senhora fazer uma autodescrição de como seria uma pequena propriedade, tá, envolvida nesse sistema de produção. É possível Então, fazer essa audiodescrição só para a gente tentar visualizar como seria essa propriedade? Sim, sim. Vou imaginar uma propriedade que a gente tem aqui, até como referência, do Marciano e da Teca. Então, nós temos nós temos ali a casa, geralmente, nas propriedades rurais, familiares, nós temos um quintal aberto, que é isso que a gente falou, um quintal agroflorestal, onde eu tenho ali um pomar e outras culturas juntas, muitas vezes uma horta ao lado. E geralmente o sistema agroflorestal, ele está próximo dessa área, mas um pouquinho mais distante da casa, porque ele foi pensado num sistema geralmente de linhas. Então a gente tem linhas de fruteiras, de árvores, de arbustos, e próximo a essas árvores, quando elas estão ainda bem pequenininhas, a gente consegue aproveitar o espaço ao redor delas para plantar hortaliças, por exemplo. Então eu posso ter ali uma bananeira, 3 pezinhos de couve, um pé de limão, mais alguns pés de couve, isso tudo numa linha, Entre uma linha e outra, eu posso plantar, na época da chuva, por exemplo, ou se eu tiver irrigação, milho. 5 linhas de milho entre uma linha de árvore e outra linha de árvore. Então, assim, quando a gente pensa, eu vou pensar um bananal, eu tenho só plantas de banana. No sistema agroflorestal, eu vou ter a banana, eu posso ter um baru, um limão. Claro que isso tudo pensado no volume que aquela planta vai ocupar, na necessidade de luz que ela tem. Então, a gente faz todo esse planejamento. E a gente vai repetindo essas linhas ao longo do espaço, que pode ser de 500 metros quadrados, 1.000 metros quadrados. E aí ele vai começar, por exemplo, a colher. Primeiro ele vai colher a couve, cerca de 1 ano ele começa a colher a banana, com 3, 4 anos ele começa a colher o limão, com 6 anos ele começa a colher o baru. Aí aquele baru vai sombrear, ele talvez não consiga mais colher a banana, mas ele já estabeleceu ali 1 ou 2 culturas carro-chefe, que pode ser, por exemplo, o baru. Eu dei o exemplo do limão, mas pode ser outra cultura. Então, assim, é uma diversidade mesmo, E a gente organiza na forma de linhas para facilitar o manejo e a colheita. Não sei se era isso ou não. É isso, professor. A gente conseguiu entender bem aqui como é que funciona esse sistema de produção agroflorestal. Professora Rafaela Felipe, a gente agradece a senhora pela participação. A gente tem um assunto muito vasto para explorar. Eu gostaria de ter mais tempo para falar com a senhora sobre isso, mas a gente sabe que a senhora também tem uma agenda, a gente também tem uma programação aqui na Rádio Assembleia. A gente vai deixar esse microfone aberto para a senhora sempre que houver essa possibilidade, a gente está conectando o campo com a nossa cidade, tentando abranger a realidade também de pequenos produtores. Nós temos aqui na região do Vale do Rio Cuiabá pequenos produtores que estão nos acompanhando. E a minha última pergunta para a senhora na verdade, é um agradecimento por essa disponibilidade, mas também a gente quer deixar o microfone aberto para a senhora fazer as suas considerações e como, de repente, alguém que esteja nos ouvindo agora e que interessou pelo assunto, como é que ele pode adotar essa técnica de produção, qual o caminho para ele fazer, porque pelo que eu pude perceber aqui, na verdade, é uma técnica que ela tenta ambientalizar da melhor forma possível as várias possibilidades de espécies, trazendo
sustentabilidade ambiental, melhoria da qualidade do solo, diversificação de renda, eficiência do uso da terra, enfim, e com resiliência de pragas e doenças. É isso, né? Exatamente. Olha, aquele agricultor que queira, né, que ficou curioso, queira aprender um pouco mais, a nossa sugestão é que se dirija, né, a Empa-Er do seu município ou a Empa-Er mais próxima, tá? Nós temos um tesouro aqui no Mato Grosso, que é a nossa Empa-Er, né? Claro, ela tem as suas limitações, o nosso estado é muito grande, mas temos ali profissionais qualificados, né, para auxiliar nessa implantação inicial, nessa conversa inicial. Aqui na região de Sinop nós também estamos à disposição, temos nossas limitações também. Inclusive, dia 12 e 13 agora, nós vamos ofertar um curso aqui na UFMT, então já estão convidados aí, um curso de staff, tá? E eu quero, né, aproveitar esse minutinho final, eu não posso deixar de agradecer, então, a oportunidade. O UFMT agradece, né, esse espaço. E os nossos parceiros de sempre, Embrapa, Unemate, Empa-Er, Coopervia, Cooperafes, Afafes, nós não fazemos nada sozinhos. Então, tudo isso que eu falei é fruto de um trabalho árduo, né, de uma grande equipe que vem trocando aí conhecimento junto aos nossos protagonistas, que são os agricultores familiares. Então, muito obrigada. Professora, a gente que agradece pela participação, por estar falando sobre um sistema muito importante para Mato Grosso, principalmente, como a senhora disse, nesse período que a gente vive de estiagem, de extensão, de muita chuva, e é um sistema que promete, junto ao pequeno produtor, dar mais sustentabilidade à sua produção, diversificação de renda, enfim. Obrigado pela oportunidade e a gente volta a falar sobre isso e sobre outros assuntos numa outra oportunidade. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez.